o esquecimento do passado. Por que não lembramos das nossas existências pretéritas? Eis um questionamento muito conhecido e sempre falado pelos céticos e antagonistas da reencarnação. Sempre que vão negar a reencarnação, eles afirmam: a reencarnação não é possível porque nada lembramos da nossa vida passada. Preste bem atenção neste vídeo, porque vou mostrar 10 razões pelas quais a lembrança do passado, das reencarnações anteriores, nos trariam sérias consequências à nossa vida presente. Seria desastrosa para a nossa existência atual a lembrança de fatos relacionados à nossa existência passada. Baseado completamente na doutrina espírita, no livro O que é o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Lá você encontra as razões que justificam porque esquecemos os fatos e as faltas da vida passada. É providencial, faz parte da sabedoria de Deus que esqueçamos a vida passada. E vamos iniciar com a questão 392. Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode e não deve saber tudo. Deus assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem saísse do escuro para o claro. Esquecido o seu passado, ele é mais senhor de si mesmo. Agora presta atenção na questão 393. Essa questão é a mais importante para compreendermos por que esquecemos as nossas vidas passadas. As 10 razões aqui apresentadas por mim, baseada na doutrina espírita, como falei, são respostas a essa questão, que na verdade são 3 questionamentos apenas em uma questão. Preste bem atenção e em seguida vou mostrar as razões pelas quais não lembramos das nossas existências pretéritas. Preste bem atenção. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servisse de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Agora preste bem atenção, porque você vai ver as 10 razões que são respostas a estas questões. Primeiro, o espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus quis lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser correto e justo. Segundo, a lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos o mal ou dele recebemos, seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício do nosso livre-arbítrio.
Terceiro, o espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que a elas tenha feito ou recebido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em vida passada, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Quarto, gravíssimos inconvenientes teria se lembrássemos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros casos, exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Quinto, para nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. Sexto, o esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele recobra o seu passado. Além disso, o esquecimento do passado não é absoluto. O espírito conserva, algumas vezes, vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Mas essa revelação, porém, só os espíritos superiores lá fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. A voz da consciência e os pendores instintivos privam-nos do que nos prejudicaria. Sétimo, o esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que não lembra dela com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e haver desejado repará-la, o guia por intuição lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo espíritos superiores que o assistem. Oitavo, se nós recordássemos dos nossos precedentes atos, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nono, nenhuma vantagem teríamos se recordássemos das nossas existências passadas, principalmente se foram amarguradas. Nos mundos superiores, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis a razão pela qual seus habitantes recordam da sua existência passada, como nós recordamos do que ontem fizemos. Nos mundos inferiores, a lembrança das desgraças, dos infortúnios, dos sofrimentos, com certeza agravaria as infelicidades presentes. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire, muitas vezes, por provas rudes e terríveis expiações, cujas recordações seria penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Ora, se os sofrimentos da vida presente parecem longos, o que seria se juntasse à lembrança do passado? Décimo, nem sempre nos honramos do nosso passado. Melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Que vos importa o que fizestes, ou o que sofrestes, se hoje sois um homem renovado, livre da reminiscência de um passado importuno
viveis com mais liberdade. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegarem ao término de sua carreira, não têm dito, abre aspas, se eu tivesse de recomeçar, não faria o que fiz. O que nos importa a lembrança e amarguras e faltas do passado? Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Imagine um condenado, tome a decisão firme de mudar e tornar-se um homem de bem. Que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pôde olvidar. É isso aí, gente. Se você entendeu bem, eis as razões pelas quais esquecemos as nossas vidas passadas. Trazendo bem para a prática, imagine você nos seus laços de família e na sua família uma filha que você tanto ama. E esse amor é recíproco. Já imaginou se você pudesse lembrar do que foram em vidas passadas e na vida anterior ela foi sua vítima de estupro? Como ficaria a harmonia, este amor atual, com a lembrança do passado, com a lembrança de fatos ocorridos em outras existências? Com certeza isso poderia provocar desajustes e interromper esse bom relacionamento, esse bom laço de família. Imagine também que numa família se encontre pessoas que foram inimigas do passado. Em existências pretéritas, elas simplesmente se odiavam. Famílias que se matavam um ao outro e de repente, por uma necessidade de reparação de dívidas, elas venham se encontrar na mesma família. Mas que, lembrando das vidas passadas, elas soubessem que aquele que matou a minha filha, hoje é meu filho. Como ficaria estas pessoas inimigas? Como ficaria o ódio do passado? Com certeza, em vez dele ser apagado pelo esquecimento do passado, ele seria renovado, seria eternizado. Imagine também outra situação, que pudéssemos nos lembrar dos infortúnios, dos sofrimentos e amarguras das existências passadas. Como ficaria se nós já temos isto no presente? Se nós já temos tristezas e sofrimento na vida presente, imagina se lembrássemos também dos sofrimentos de vidas passadas. Isso só aumentaria o nosso sofrimento. Tudo que Deus faz é bem feito. Esta maravilhosa doutrina espírita fala que as vicissitudes da vida corporal constituem expiação de faltas do passado e simultaneamente provas em relação ao futuro. Significa que a natureza destas vicissitudes pode nos dizer o que fomos e o que fizemos em vida passada, pela natureza da vicissitude e pela prova e expiação. Por exemplo, o orgulhoso será castigado em seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pela crueldade que sofrerá. O mau filho
pela ingratidão de seus filhos, o tirano pela escravidão e o preguiçoso pelo trabalho forçado. Lindo este pensamento espírita, não é isso? Podemos concluir afirmando que nenhuma vantagem teríamos à lembrança de nossas vidas passadas. Com certeza nos traria muitos problemas, dificultaria o nosso progresso, a nossa evolução, atrapalharia o nosso livre-arbítrio, seria desastrosa as lembranças das vidas passadas. Tudo o que Deus faz é perfeito e não cabe a nós questionar como Ele deveria regular o universo. O esquecimento é providencial. Já imaginou se nós pudéssemos prever o futuro? Negligenciaríamos o presente. Como nós não sabemos o passado, também não sabemos o futuro. É impossível saber o que será o futuro. Podemos tirar certas conclusões a partir dos nossos atos praticados no presente. Você já imaginou se nós víssemos espíritos todo instante? Você vai ao cinema vendo uma multidão de espíritos. Você vai a uma praça, você vai ao banco, você vai à feira, você vai ao mercado, você está fazendo compras e de repente muitos espíritos desconhecidos e conhecidos à sua volta. Já imaginou como isso seria perturbador? Ver espírito a toda hora conforme a nossa vontade? Deus é providencial. Ele nos tira essa capacidade de vermos os espíritos a todo instante. Somente os médios, videntes, podem vê-los ou senti-los, e eles não vêm toda hora como quer e deseja os céticos, que deseja ver um espírito a seu bel prazer. Os espíritos vêm quando lhe convém e pode. E por hoje é só. No próximo vídeo vamos falar de outro tema muito interessante. Fique ligado no próximo vídeo. Vamos falar do limite de reencarnações. Quantas reencarnações precisamos ter para nos tornarmos um espírito puro? Existe um número real de reencarnações? Elas são infinitas? Esse assunto você verá no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho. Deixo um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.